Olá, aqui é a psicóloga Patrícia Gomes. Hoje eu vou falar do tema aqui Conquiste Mais Clientes e eu vou falar especificamente o porquê que muitos psicólogos, quando formam ou estão prestes a formar, têm dificuldade para poder conquistar clientes, para imaginar sua agenda lotada, para conseguir viver da psicologia e muitas vezes se sentem solitários por não conseguir informações com os colegas de profissão ou por falta de informação mesmo, porque o grupo é mais fechado, as pessoas não compartilham, e aí ele fica nessa busca sozinho, tentando equilibrar, né, sua rentabilidade ali do consultório, e muitas vezes se vê obrigado a trabalhar em áreas que na verdade ele nem gosta tanto de atuar, né, como as outras áreas da psicologia, que são áreas excelentes, mas às vezes a pessoa não faz uma escolha porque gosta, e sim porque ela quer uma rentabilidade, uma remuneração, e abandona a clínica, né, pensando que vai se livrar desse desejo interno que fica aí batendo a todo momento de voltar a atuar com aquilo que ele ama, que é transformar a vida das pessoas, atendendo os casos todos que chegam no consultório, que faz realmente o coração dele brilhar, bater mais forte. E aí essa dor, né, do psicólogo que quando forma ou quando está em transição de carreira, principalmente, ele se vê no mercado de trabalho, né, atuando ou em hospitais ou na área social, principalmente na área de RH, e ele não vê que ele é um psicólogo também clínico, ele não vê que existe essa possibilidade dele ingressar na área do consultório, da clínica, porque ele anestesiou ali um pouco esse desejo, porque já tem uma rentabilidade, já acha que tem estabilidade no mercado, já é reconhecido e cada dia vez mais vai se distanciando essa possibilidade de realmente atuar com o que ele ama. Só que aí o que acontece? Bate na porta, né, novos desafios, vem a questão da maternidade e aí começa ele tentar equilibrar a carreira com a família e se vê nessa dificuldade com uma carga horária extensa no mundo corporativo, e ele se vê muitas vezes não fazendo ali o que ele realmente ama e não tendo liberdade, não tendo autonomia para poder fazer escolhas e para cuidar mais, passar mais tempo com a família. E aí que começa a grande questão. Será que eu tenho outra possibilidade? Eu já vi psicólogos que às vezes eles vão para outra área, né, que não é da psicologia, por não se imaginar trabalhando na psicologia. Eles não se reconhecem na profissão. Então, quando eles se veem na necessidade, às vezes, de reduzir uma carga horária, de trabalhar com outras atividades, ele vai fazer outras escolhas que não sejam atuar mesmo na clínica, mas o desejo interno existe, ele não tem às vezes coragem, tem outros que não gostam da clínica, querem fazer outro tipo de atividade mesmo, escolheu ali a profissão porque tinha algum problema para poder ser resolvido e não por vocação, por paixão, aí é outra história. Mas eu falo disso por quê? Porque eu fui, né, esse profissional que trabalhou aí vários anos fora da área da clínica e quando me vi na necessidade de passar mais tempo com a minha família, eu descobri que a clínica era uma possibilidade. Só que eu tinha essa grande objeção, né? Eu não vou ter remuneração suficiente para poder arcar com minhas despesas, para bancar os sonhos que a minha família tem, para bancar os meus sonhos. Será que a clínica dá dinheiro? Como que eu vou conseguir clientes? Como que eu vou conseguir me especializar? Como que eu vou conseguir meus primeiros pacientes? Qual área eu vou atuar? Né? Como eu vou buscar conhecimento, vou me atualizar? Será que eu preciso estudar mais? Então eu tive todas essas angústias de uma pessoa que estava buscando uma transição e não sabia o como fazer. E aí ao longo dos anos, quando eu fui fazendo minha transição, eu busquei vários métodos, mentorias, cursos, e hoje eu passo essa metodologia toda para as mães que eu atendo em transição, para elas realmente conseguirem empreender na profissão delas, principalmente com a psicologia. E por que que hoje o tema é se conquiste mais clientes? É porque quando a gente pensa em conquistar cliente, a maioria dos psicólogos, quando eles não têm informação, eles começam a postar nas redes sociais, me contrate, contrate um psicólogo, agende uma sessão, agenda aberta. Ele começa a postar várias informações é, que às vezes não são relevantes para o público dele. Né? As pessoas não vão marcar simplesmente porque ele fez esse tipo de postagem, uma postagem até imperativa, né? Agende uma sessão. As pessoas ultimamente elas têm muita informação. A gente está na mídia social, cada hora somos bombardeados por mais e mais conteúdos, às vezes conteúdos gratuitos. E às vezes nós escolhemos aquele que nós vamos dar mais atenção.
né? Então a gente começa a observar aquele conteúdo que mexe mais com a nossa história, aquele conteúdo que vai alimentar uma dor, uma dificuldade, uma necessidade que eu tenho naquele momento. E aí sim a gente começa às vezes a acompanhar aquela pessoa e seguir aquela pessoa, seja nas mídias sociais ou no blog, onde aquela pessoa se encontra. E aí o que acontece? Quando eu comecei a fazer esse desenvolvimento, principalmente meu, eu comecei a atuar de uma forma genérica. O que é o psicólogo genérico? É o psicólogo que fala de ansiedade, que fala de depressão, que fala de TDAH, que fala para a mãe, que fala para o filho, que fala para o adolescente, que fala vocacional, que fala para negócios, que fala de RH. Eu comecei a postar conteúdo de uma forma genérica, muito porque eu não conseguia escolher o meu nicho. O que é o nicho? É o público que eu vou, o segmento de mercado que eu vou atuar. Hoje, por exemplo, vou mostrar para vocês como eu faço. Hoje o meu segmento é negócios, eu falo do nicho mães em transição e meu subnicho é psicólogas, mães em transições de carreira que querem empreender. E aí, o que acontece? Quando a gente se posiciona dessa forma, falando de nicho, falando de segmento, falando de subnicho, né? Vocês percebem que eu estou só afunilando o público que eu quero conversar. Eu sou mais específica, né? Eu tenho mais consistência para falar, eu consigo estudar mais esse público, eu consigo dialogar de uma forma mais próxima daquele público-alvo que eu escolhi falar. E antes eu falava para todo mundo. Então, quando as pessoas começavam a me seguir, uma hora eu estava falando de uma coisa, aí elas acompanhavam aqueles que gostavam daquele conteúdo. Aí eu mudava de assunto, aí outro público começava a me seguir. E por aí vai. Então as pessoas ficam meio que igual um canal de televisão passando o seu canal, porque ali às vezes ela não vai ter o conteúdo sempre que ela quer ler. E aí quando a gente faz essas escolhas, a gente às vezes tem algumas dúvidas. Mas e o que eu faço com o meu público que sempre está me seguindo? O que eu faço com as pessoas que já me acompanham? E se eu perder cliente, né? Como eu estou posicionando agora para psicólogas em transição de carreira, criando conteúdo para as pessoas que, como eu, estão em busca dessa transição ou nem sabem que estão em busca, mas que querem ter mais tempo com a família, que querem fazer algo para poder ter mais tempo para si, mas de uma forma rentável, essas pessoas que estão nessa busca, eles vão buscar ou no Google, ou nos blogs, ou nas mídias sociais, informações para eles conseguirem alcançar esse desafio que eles têm. Então, quanto mais específico, não quer dizer que o restante das pessoas vão deixar de te ouvir, deixar de te seguir. E se deixar, tá tudo bem, porque elas vão buscar realmente os canais de comunicação que vão ter informações que elas precisam naquele momento. Mas até o momento eu não percebi nenhuma pessoa fazendo essa postagem de conteúdos específicos e deixando de conquistar clientes. Por exemplo, eu me posicionando para psicólogos, acaba que eu vou virando uma referência naquele assunto de psicologia para aquele nicho específico que é a área que eu fiz transição de carreira. Então, eu tenho como saber no detalhe quais ambições, quais são os desejos, quais são as aspirações, quais são as dificuldades, quais são os sonhos daquele público que eu pesquisei, que eu procurei entender como que ele funciona, como que ele pensa, o que que ele ouve, o que que ele sente. É muito mais fácil eu conversar com um psicólogo em transição do que conversar com mães em geral. Eu até comecei a conversar com mães no geral, mães psicólogas, mães que eram dentistas, advogadas, administradoras, só que eu não era específica também. Uma hora eu estava falando para um público mais apropriado, que nessas mães que tinham essas dores de psicologia, hora eu estava falando de uma forma geral e as pessoas às vezes não estavam entendendo muito bem minha comunicação. E aí eu resolvi subnichar, que a gente fala, criar um público específico. Mas não quer dizer que eu não vou acompanhar, tirar dúvida, ou as pessoas que consomem meu conteúdo, pode ser mães que não são desse perfil, mas que elas vão usar o negócio delas, né? Mesmo que elas não estejam em transição do RH para a clínica, por exemplo. Elas podem estar em outras profissões que às vezes não são profissionais liberais, né? Mães que já estão empreendendo, querem ter mais tempo, mais produtividade, elas vão ler o meu conteúdo e vão consumir e vão gostar. E tá tudo bem. Se aquilo ali for útil, né, e elas conseguirem aplicar, esse é o meu papel, meu desafio. Mas aí quando a gente começa a nichar, as pessoas começam a nos olhar como referência. Elas começam a nos ver como especialistas. Imagina você buscando um médico. Se você está com problema cardíaco, você não vai no clínico geral para ele